Chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. E na aula de hoje quero ensinar vocês a fazer, olha só que linda, essa necessaire super simples e fácil com molde gratuito, tá? Aqui eu coloquei uma abinha, olha só que fofinha, aqui eu coloquei uma manta para deixar ela gordinha. Não tem zíper, não tem viés, é muito simples e fácil de fazer, tá bom? Ó, a gente vai fazer essa necessaire na aula. Ela é um modelo de necessaire bem facinho de fazer, tá? Não tem zíper, não tem viés. E percebem que ela fica bem retinha aqui na lateral? Quem aí percebeu isso? Porque o molde dela... aqui na tela não sei se dá pra ver, mas ele é desenhadinho fechando aqui pra dentro, ó. Dá pra ver aqui esse risquinho, né? O que faz com que ela não fique assim, igual o necessaire tradicional quando a gente faz com caixinha de leite, que ela fica assim abrindo na boca, né? Essa daqui ela fica bem retinha devido ao modelo do risco do molde, tá bom? Então é o seguinte, gente, pra fazer essa necessaire aqui, super simples e fácil, vocês, primeira coisa, vão baixar o molde. O molde, o link do molde tá aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá? São duas páginas. Uma parte é o corpo, que é essa daqui, e a outra é a aba. O corpo, gente, ele já vem aqui com a caixinha de leite, riscadinha, olha só que legal. E aí, o desenho é esse aqui, ó. Tá vendo? Vai fechando assim pra cima. Vocês vão fazer a impressão do molde na configuração padrão ou tamanho real, tá, gente? Sempre presta atenção na configuração para poder sair na medida certinha. Para quem não tem impressora ou não tem como imprimir, é só abrir o molde, clica no link, baixa o molde no celular e aqui, ó, tem as medidas, tá? E aí, através das medidas, vocês conseguem também desenhar. Gente, peraí que eu vou fechar a janela, porque senão minha lâmpada aqui vai cair. Tá? Então, baixou o molde, fez a impressão, você vai cortar em cima do risco do desenho. Não precisa deixar margem de costura, tá, gente? Pode cortar em cima do risco e cortar o material. A aba, a mesma coisa, você corta aqui em cima do risco, tá bom? O molde da aba, eu vou recortar ele aqui, porque eu quero mostrar pra vocês como que eu cortei o material. Deixa eu só pegar uma régua. Eu gosto de cortar assim, sabe? As partes retas do molde, eu tiro na régua e depois só onde é arredondado na tesoura. Eu acho que é bem mais fácil. Então, aqui eu tô cortando a do molde é da aba. Aí. E aí, aqui com a tesoura, eu corto a parte redondinha aqui da aba. Então, pronto, gente. Eu vou começar pela explicação da aba para vocês entenderem. Então, cortei aqui o molde. E aí, o que que eu fiz, ó? Eu cortei 2 vezes no tecido e uma vez na manta R1. A aba eu tô fazendo com R1, que eu acho ela mais maleável, tá? E aí, eu posicionei da seguinte forma. Ó, estampa de frente com estampa e a manta por baixo. O que que eu cortei aqui, gente? É um retângulo que caiba o desenho aqui, ó, o molde da aba dentro, tá vendo? Olha só. Então, é isso que eu queria explicar pra vocês. Então, recapitulando, ó. Aqui eu coloquei a manta primeiro. Daí eu vim uma parte do tecido com a estampa pra cima. E a outra aqui, desenho da estampa de frente, um com o outro, tá? E aqui nesse avesso, a gente posiciona a aba e faz o risco, tá? Aí eu vou costurar assim, ó, e depois eu corto o excesso. Sempre quando eu faço aba, eu gosto de fazer assim. Eu acho que
Ai, nem mostrei direito o tecido que eu vou usar. Olha só que bonitinho, gente. É um tecido muito delicadinho, ele tem o fundo cinza e borboletinhas. Tem borboletinha salmão mais escurinha, mais clarinha. É um tecido digital bem delicadinho esse daqui. Aí, o que eu vou fazer? A aba eu vou fazer com tecido estampado. E o corpo eu vou fazer com um tecido linho salmão. E aí, ele vai ficar aqui o composê. Igual a necessaire que eu mostrei pra vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui, ó. O corpo eu fiz com poá e a aba coloridinha, tá? Aí fica aí bem bonitinho. Tá bom? Então aqui, ó. Depois que eu risquei a aba, vou colocar um alfinete de cada lado. Deixa eu pegar aqui meu... Então aqui a aba já tá separadinha pra gente costurar. E o molde do corpo, a gente vai cortar 2 vezes no tecido exterior, que é o que vai ficar do lado de fora. Tô usando tricoline linho. 2 vezes no tecido de forro. Tô usando tricoline também, mas esse aqui é um poazinho. E 2 vezes na manta. No corpo da necessaire, eu tô usando a manta R2, tá? Aqui para adiantar, já peguei as 2 partes do tecido exterior, do lado de fora, coloquei sobre a manta, passei ferro e uma costurinha em volta. Aqui dá para vocês verem melhor. Tava tentando mostrar no molde, mas o risco não dá para ver direito. Aqui dá para vocês verem melhor o desenho da necessaire, tá vendo? Ela já tem aqui, ó, cortadinha a caixinha de leite. E aqui ela dá uma fechada. Ao subir aqui para a parte da boca, ela vai fechando, tá vendo? Aqui, ó, o corte. O que, depois de pronta, deixa a necessaire retinha, tá? Então é isso, gente. Isso de materiais e a tirinha, né? Aqui eu tô usando uma tirinha montana de 20 milímetros, né? 2 centímetros de largura. Aqui tem 13 centímetros, tá? 13 centímetros tem essa tira. E é isso que nós vamos precisar. E é claro, um botãozinho para colocar aqui na hora que a peça estiver pronta, tá bom? Tem o kit de materiais no site, tá? Então, olha só, esse é o kit de materiais. Nele vai o tecido principal, que é o digital, tamanho 50 centímetros por 75 centímetros. O tecido de composê, que vai usar de forro. E também aqui, ó, no caso principal da necessaire, tem tamanho de 50 centímetros por 1,50. Esse aqui é maior justamente para dar, para fazer o composê de fora e fazer o forro, tá? Vai tirinha montana, aqui. Vai manta R1 e R2, tá bom? E vai o viés, eu vou explicar pra vocês por quê. Porque cada kit desse, cada kit de materiais, dá pra fazer uma necessaire, que é essa daqui, e uma maletinha, uma bolsinha de mão dessa daqui, ó, tá? Então, por isso que vai o tecido maior, né? Vai manta R1 e R2, tá bom? Lembrando vocês que a aula da maletinha eu vou colocar no canal amanhã, tá? Então, cada kit de materiais dá pra fazer essas 2 peças. E aqui, dentro do pacotinho, vai o molde da necessaire. As 2 páginas do molde da necessaire impresso, assim, na folha, aqui dentro do pacotinho pra vocês, tá bom? Então, tem a opção, esse aqui de borboleta, que é o que eu vou fazer aqui na live. O de coração, né? Tá lindo essa combinação de coração. Mesma quantidade de materiais, só muda a cor. E aqui eu montei uma terceira opção com esse tecido lindo, olha só, de cacto. Muito bonitinho, tá? Então tá aí, tem essas 3 opções. O molde que vai, gente, é o da necessaire, só o da necessaire, por quê? A maletinha a gente não vai fazer com molde, tá? É com medidas, por incrível que pareça. Olhando assim, parece que é molde, né? Mas não. É por medidas e é muito simples de fazer. Então, a maletinha não tem molde. O molde da necessaire já está disponível aqui na descrição para vocês. Eu vi um comentário passando se eu já vou colocar hoje o molde, né? Então, já está disponível. O molde da necessaire está aí para vocês baixarem, tá? Para comprar o kit de materiais, vocês acessam o site www.alinerogerio.com.br. O link está aqui na descrição para quem está assistindo no YouTube. E para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil. Usem o cupom de desconto, a palavra -5, para você ter 5% de desconto. Tudo junto em minúsculo. O 5 é número, tá? Não é por escrito, então -5. Para você ter 5% de desconto.
E nas compras por Pix, você tem mais 5%, certo? Então é isso. Assista a aula aqui primeiro, depois vocês vão lá no site. Escapou a linha aqui. Deixa eu já passar a linha. E aqui, essa necessaire aqui, vocês vão ver, gente. Meu Deus, é muito facinho de fazer. Muito rapidinha. E simples, né? Uma coisa simples. Eu vou começar aqui pela parte da aba. Eu vou fazer aqui uma costura em cima do risco de caneta, em toda a volta. E aqui em cima, onde é a parte reta, eu não costuro. Eu vou deixar sem costura para poder desvirar a peça, tá? Então, vamos lá. Começa aqui com retrocesso. Termina com retrocesso. E aí, agora sim, eu posso cortar todo o excesso de tecido. Aqui a parte reta a gente não costurou, né? Então, eu cortei bem rente ao risco. Agora, em volta, como eu já costurei, dá uma margem aí de pelo menos meio centímetro de distância da costura, tá? Pra não cortar a linha. Então, ficou assim. E aí, eu vou virar pro lado direito, né? Lado principal do tecido. Aqui, gente, vocês vão no ferro, passa o ferro, tá? Deixa bem assentadinho. E aqui vou fazer uma costurinha bem liberadinha, rebatendo aqui em volta, fazendo um detalhe na aba. E aqui nessa parte reta, a gente pode passar uma costura também, para o tecido não ficar solto, tá? Então, primeiro eu vou passar essa costura aqui na parte reta. E agora uma costurinha bem na beiradinha, em toda a volta. Pronto, vou fazer assim, ó, vou dobrar o meio e aqui, ó, onde é reto, tá bom? Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, onde é reto, onde não tem costura. Dobra ao meio e vou fazer um pique aqui bem pequenininho pra marcar o meio, tá? Vou pegar uma das partes do corpo da necessaire e aqui na parte superior, partezinha reta, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar e fazer um pique em cima, tá? E aqui a gente vai colocar pique com pique. O pique que eu fiz na aba, alinhado com o pique do corpo. E passo uma costura reta aqui, para segurar. Olha só. Agora a gente vai para a parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo vai ser onde eu vou costurar a tirinha de montana, tá? Vou dobrar, juntou aqui certinho, fazendo desenho da caixinha de leite, vou dar um pique aqui, para marcar o meio. Pego a minha tirinha, o lado direito da tirinha, gente, é onde é lisinho, e vou colocar o lado direito de frente com o direito do meu tecido e passo uma costura aqui. Lembrando que no kit de materiais, comprando no site, vai essa tira para vocês fazerem. Aqui esse detalhe da aba. Então, ficou assim, ó, tá bom? Deixa eu explicar pra vocês. Essa parte aqui é a parte das costas da necessaire, tá? Só pra vocês entenderem. Agora, a gente vai pegar aqui a outra parte, que no caso é a parte da frente da necessaire. Vou colocar estampa de frente com estampa. Alinhando bem aqui, ó, a parte da caixinha de leite. E aí, coloca prendedor, ou se você tiver alfinete, né, coloca alfinete toda a volta. Colocou aqui, eu vou passar uma costura reta com um pé de máquina nas duas laterais e na parte da base, tá? Sempre dando retrocesso, tá, gente? A caixinha de leite, logo em seguida, a gente costura ela. Desse lado aqui.
passou a costura, agora aqui ficou, ó, abertinho, tá vendo meu dedo aqui? Abertinho onde é a caixinha de leite. Aí a gente vai fazer aqui esse movimento, encontrando costura com costura, costura da base com a costura da lateral. Deixou bem retinho, a gente passa aqui uma costura com um pé de máquina. O bom dessa necessaire ser com molde é que não precisa ficar medindo a caixinha de leite, né? Desenhando a caixinha de leite. Facilita. Então, fiz de um lado, agora do outro, a mesma coisa. Olha só. Vamos virar para o lado direito. Virou, a gente vai reservar isso aqui, porque agora a gente tem que fazer o forro. Ela praticamente tá pronta, né? Essa parte aqui tá pronta, mas a gente tem que colocar o forro aqui dentro, né? Porque aqui dentro tá só a manta. Então, aqui eu pego o meu recorte de tecido 2 vezes, recortado o desenho do forro, vou colocar, se for liso o seu tecido, mesmo assim, mesmo sendo liso, acho que o tricoline tem lado certinho, né? Então, coloca direito de frente com o direito. E vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez no corpo principal. Costura com um pé de máquina nas 2 laterais e aqui na base. A diferença é que nessa parte do forro, a gente vai deixar aqui, ó, tá vendo a marcação? Essa parte aqui, ó, sem costura, para poder desvirar a peça, tá? Então, aqui eu vou começar costurando com retrocesso, venho só até aqui, dou retrocesso, um pulinho e costuro o restante, tá? Avulso, as cores, ou o kit mais vendido do site, gente, é um kit de zíper. Então, olha só, essas são as cores, tá? São 24 cores de zíper. Aqui nesse pacotinho do kit, cada rolinho desse tem 1 metro, então vai 1 metro de cada cor. E aqui atrás tem os pacotinhos de cursores, são vários cursores. Nesse kit vai 15 cursores decorados, 10 cursores simples colorido, 10 dourado, 10 ouro velho e 10 prata, tá bom? Vai lá no site depois, aí você consegue ver certinho os cursores decorados, cada um que vai. São 15. Então, aproveite. Esse kit aqui de zíper, eu montei só 10. Eu postei ontem no meu stories, vendi 2, então tem 8, tá? Então, quem quiser o kit de zíper, depois vai lá no site, garante seu kit. Usa o cupom de desconto da aula de hoje, né? Que é menos 5, tudo junto minúsculo, para ter 5% de desconto. E nas compras com o pagamento por Pix tem mais 5%, tá? O que mais que chegou que eu esqueci de pegar pra mostrar? Pronto, agora sim, né? Aí agora sim a gente coloca. Aqui eu sempre, quando eu faço peça com esse acabamento, eu alinho sempre as laterais, costura do forro com a costura da parte principal. Então, eu alinho de um lado, coloco o prendedor, vira do outro, a mesma coisa. Eita, quebrei o prendedor, sou muito forte. E aí, depois que eu alinhei as laterais, eu posso colocar o prendedor aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui eu passo, então, uma costura com um pé de máquina em toda a boca da necessaire. Costura de ponta a ponta, não precisa deixar abertura, porque a abertura para desvirar tá aqui no forro, tá? Passei a costura em toda a volta. Aí agora aqui, ó, pela abertura do forro, a gente puxa a parte principal. Acerta aqui as caixinhas de leite do forro.
E essa abertura aqui a gente tem que fechar. Então, eu coloco as pontinhas do tecido pra dentro, ó, deixa bem retinho. E aqui a gente passa uma costura. Passou a costura, fechou o forro. Vamos colocar aqui o forrinho pra dentro. E vamos fazer aqui a última costura, ó. Tá vendo que o forro ele fica querendo sair pra fora? Então a gente bota ele assim, ó. Uma costura de meio pé de máquina em toda a volta. Essa costura a gente faz com a aba levantada, tá? Muito fácil de fazer, gente. Se você quer uma peça aí simples e fácil para iniciante, ou uma peça que você quer fazer uma quantidade maior, né? Tipo, nossa, dá pra fazer umas 20 por dia. Aí dá pra você vender em uma escala maior, né? Pode fazer lembrancinha, pode fazer aí pro Dia das Mães, pra vender em feira, bazar. Necessaire nunca é demais, né? Necessaire sempre vende. Pode trocar a estampa, fazer com estampa masculina, pode fazer infantil. Dá pra guardar maquiagem, cosméticos, né? Coisas, itens de higiene pessoal, remédio. Necessaire, né, gente? Necessaire é muito funcional, porque super útil. Ó. Então, passei aqui a costura com a aba levantada e está pronta a nossa peça. Aí vai no ferro de passar, passa o ferro e aí coloca o botãozinho aqui, ó. Eu acho que até a medida da aba que eu passei para vocês, da aba não, da tira montana, acho que até ficou um pouquinho grande. Eu gosto de fazer o cortezinho na diagonal assim, ó, que fica bonitinho. Aí você vai colocar um botãozinho aqui na aba, tá? E o outro na outra aba. Eu não vou colocar aqui não, mas eu vou pegar a minha necessaire que tá pronta para mostrar para vocês. Botou alfinetinho, pode ser botão tic-tac, dá pra pôr tranquilo. Olha que bonitinho ficou, gente. Mas aqui, ó, quero só mostrar. Então é assim, ó, só pra vocês entenderem qual que é a sequência da colocação do botão. Um vai aqui, ó, na tirinha e o outro aqui na aba, pra fechar assim, ó. Tá vendo? Vai colocar o de plástico, o tic-tac, é da mesma forma aqui, ó. Fechou? Ó. Lindinha. Então, essa de coração e a de borboleta. Vou passar o ferro depois, colocar o botãozinho. E ficou linda, meninas. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. O valor de venda que eu deixo para vocês vender essa necessaire fica aí de 40 a 45 reais, tá? Lindinha. Um beijo para vocês. Lembrando que o cupom de desconto da aula de hoje é -5 para ter 5% de desconto, tá? Eu vi uma pergunta aí sobre o número do botão. Esse aqui, que é o de imã, eu uso o número 14, tá? É esse aqui. Eu acho ele menorzinho, mais delicadinho. Tem também o número 18. O 18, ele é um pouco mais... A parte redonda dele aqui é maior, tá? Eu gosto do número 14. Esse aqui que eu coloquei na necessaire... Só dá pra colocar com balancinho, tá, gente? Inclusive, eu vendo ele no site, esse botão. A matriz eu não tenho no momento. Pra quem já tem a matriz e tem o balancinho, no site eu tenho um pacotinho com botãozinho, tá? Igualzinho esse daqui. Lembrando, gente, só dá pra colocar com balancinho, tá? Que já aconteceu. Algumas vezes a pessoa comprar no site o botão e aí depois não conseguir colocar porque não tem balancinho, tá? Então, deixo sempre explicadinho. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada a todos vocês, um bom dia, um bom domingo para vocês também. E amanhã, então, coloco a aula da maletinha disponível, tá bom? Beijo grande.